Boa noite. Boa noite. Isabelle Quinan, boa noite. A luz está forte aqui, né? Deixa eu melhorar. Grande Vitor, Fernando, Márcia, Gláucia, boa noite a todos. Vamos só esperar aqui meu amigo entrar. Ele estava tendo algum problema na conexão, acho que ele entrou. E Vivian, bom te ver aqui. Murilo. E aí, Grande Bruno. Vadinho? Bom, Beleza, meu rapaz, amigo? tranquilo? Graças a Deus. Você tá Tranquilo, bem? tava com dificuldade para entrar aqui, cara. A internet, acho que não tava muito. Eu falei com o pessoal que estava com dificuldade. Aqui, Falei, tá tranquilo? Tá tudo em paz? tá tranquilo, cara? Sossegado? Hoje o caso é seu. Hoje você que vai falar. Nada, pô. A galera, o pessoal tá entrando. Olha a minha aí. Quanto tempo eu não vejo o Estevam? Beleza, meu amigo? Pô, que saudade. Teu tá aqui no servidor, cara, fazendo. De vez em quando, tromo com ele aqui, converso com ele. Que coisa boa. Só gente boa. É, muito bom, muito bom. Difícil. Ó, o pessoal de Era Goiânia, mais Melena, Prado, só gente fina. Ó, a Giane da cardiologia, que legal. Abraço, Giane. Diane prestigiando a gente. Obrigado. Ô, obrigado. Esperar mais um pouquinho, né? Mais de um Pessoal, minutinho a gente já entra. e, bom, a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo, né? O Bruno que vai falar o caso, né? A gente vai tentando destrinchar para discutir mesmo o raciocínio clínico, como nas outras vezes. E no final a gente vai tentar responder algumas perguntas que aparecerem. Se for o caso, tiver alguma coisa que a gente não consiga falar agora, pode mandar depois que a gente tenta conversar. Tá? Marquem seus amigos, todo mundo que vocês acham que pode se beneficiar dessa conversa aqui, que esse é o objetivo. Tá? Alvin, quando você quiser, meu amigo. É isso aí, vamos lá? Bom, Vamos já lá, então. são, deixa eu ver aqui, 8h34. Bom, Beleza. Então, o caso clínico de hoje, né, pessoal, é um paciente de investigação de dor abdominal. É uma paciente de 35 anos, procedente do Haiti, estava aqui no Brasil há 3 meses e o motivo de internação, da procura de atendimento médico era dor abdominal. É uma paciente que tem um diagnóstico prévio, aproximadamente 1 ano de gastrite, e acabou procurando atendimento médico com uma queixa de dor abdominal, de início a 15 dias, surda na região epigástrica e hipocôndrio direito, era intermitente, intercalado com uma dor contínua. Ela manteve esses sintomas por aproximadamente 2 semanas e, há 2 dias anterior à procura do atendimento médico, ela começou com náuseas, vômitos e icterícia. É isso que ela falou. Então, já um paciente com queixa prévia de dor abdominal, tinha uma história de uma gastrite, diagnóstico prévio de gastrite, tinha essa dor aí, com piora 2 dias. O que fez com que ela procurasse atendimento médico, foi, de acordo com o relato dela, foi icterícia. Então, a gente chamou um pouquinho a atenção. Negava febre, não observou colúria, não observou acolia, e com esses sintomas ela acabou sendo investigada. Não tem nada de história patológica pregressa, medicação de uso regular, também não faz uso de medicação regular. Ela fez esporadicamente o uso de IBP, fala que teve um pouco de melhora, mas assim, regularmente não faz uso de nenhuma medicação. Não tem história familiar, nada de relevante. No exame clínico, o que chama atenção no exame clínico dela? Vou colocar aqui nos que são os pontos que são de relevância. Sinais vitais estavam ok, tinha uma frequência cardíaca de 90, ausculta cardiopulmonar sem nenhuma alteração,
ela estava hipocorada de uma a duas cruzes no exame clínico, abdômen, estava com discreta dor na palpação, abdômen de um modo geral, mais um pouco na região epigástrica barra hipocôndrio direito, e tinha um traube ocupado. No exame clínico, parecia que tinha uma polpa do baço palpável. Membros inferiores não tinha nada de alteração. Esse é o caso clínico da paciente. É isso que tinha de, assim, que veio para nós. Marinha, essa paciente, ela foi no pronto-socorro, até coloquei, não fui, tentei ser mais objetivo. Ela foi no pronto-socorro, o pessoal examinou, fez alguns exames complementares, alguns exames de imagem e achou que não tinha necessidade de ficar internado. No dia seguinte, ela foi para o nosso ambulatório para investigar o motivo da queixa abdominal dela. Foi isso. No PS, num dia, foi de alta já para ser acompanhado no dia anterior. No dia seguinte, nosso ambulatório para investigação. Esse foi o caso clínico da paciente. Perfeito, meu amigo. Então, como sempre, vamos tentar focar inicialmente na queixa principal, que foi dor abdominal. E, assim, são coisas que a gente vai pegando com a vida, mas que eu gostaria de passar. Dor abdominal tem uma coisa muito legal que você, só de olhar o paciente na ectoscopia, já dá para ter uma noção, mais ou menos, da etiologia. Dois grandes grupos aqui eu queria destacar. Pacientes com sinais de peritonite e uma dor tipo cólica. Vocês podem notar que o paciente que tem uma inflamação do peritônio, uma peritonite, seja a etiologia qual for, apendicite, diverticulite, colicistite, entre outras coisas, é aquele paciente que está encolhidinho e quietinho. Ele não se mexe muito e alivia quando ele se encolhe. Já o paciente de cólica, seja ela de etiologia de qualquer víscera oca, né? Uma cólica nefrética, uma cólica intestinal, uma cólica biliar, é aquele paciente que não tem muita posição de alívio e fica se mexendo. Então, só nesse início já dá para tentar discriminar, só de olhar, né? Paciente com dor abdominal. Você me falou que ela tinha um diagnóstico de gastrite. Eu não sei exatamente como foi esse diagnóstico, enfim. Diagnóstico de gastrite é um diagnóstico histopatológico, né, de biópsia endoscópica, mas talvez assim, as pessoas chamam de gastrite uma síndrome dispéptica. A síndrome dispéptica divide em dois grandes grupos, tipo plenitude, que é aquele paciente que come e fica empanzinado, fica distendido, ou aquele que é a dispepsia tipo epigastralgia, que talvez se enquadre nesse quadro. A epigastralgia, quando a etiologia é gástrica, ela pode ser funcional, que não tem um substrato histopatológico, não tem uma úlcera, não tem um câncer, não tem uma gastrite erosiva que justifique, até quadros funcionais, que pode muito bem dar a mesma sintomatologia, né? No andar superior, cara, eu sempre gosto de chamar atenção, né? Infarto agudo do miocárdio, nunca esquecer disso, uma dor aguda, isso mata, né? É muito grave, então a gente tem que afastar. A gastrite se comporta como uma síndrome dispéptica, normalmente é uma epigastralgia. Quando come, normalmente alivia um pouquinho, enfim. Semiologicamente é muito difícil a gastrite dar esse diagnóstico. Pancreatite é sempre uma opção no andar superior, a gente já discutiu. É uma dor que é mais intensa, normalmente por ser reto peritoneal vai para o dorso, né? Não esquecer dela. Dor de parede. Nunca deixem de levantar a camisa. Teve um paciente que a gente foi ver, estava com dor, a gente levantou a camisa, um baita de um herpes zoster. Então, não deixar de fazer o exame físico adequado. Ver, às vezes, a dor de parede, existem compressões de nervos abdominais, existe uma síndrome chamada acne, em inglês, tá? Depois, para quem quiser ler, é interessante, é uma dor bem pontual de parede, quando se mexe piora. Pneumonia de base, mas aí tem todo um contexto de tosse, febre, coisa que ela não tem. A própria doença do refluxo pode, às vezes, começar com uma dor mais epigástrica. E síndrome de ângulos, né, hepáticos, esplênico, pode dar como se fosse a síndrome do intestino irritável, tem muita associação quando evacua, não acorda à noite. E para encaixar no paciente, dos diagnósticos diferenciais, outro que a gente não pode deixar de passar, que frequentemente a gente já pede um ultrassom de cara junto com a endoscopia nos pacientes ambulatoriais, é a cólica biliar. Tá? Lembrar que a cólica biliar ela pode estar tanto no hipocôndrio direito quanto no epigástrico, como dessa paciente. E, classicamente, ela piora quando ele se alimenta, principalmente alimentos gordurosos que estimulam a contração da vesícula. Tá? Então, é um diagnóstico diferencial importante. Tá? E aí, então, a gente está diante de um paciente com dor abdominal e outros cortejos.
O que Ela tem, tem, assim, o que por tem favor. atenção aí, Badinho, que você falou, dentro das possibilidades que você falou, uma coisa que chama atenção é assim, é que ela tem dor abdominal e icterícia. Então eu tenderia assim, tem várias causas, pensa, né, tem inúmeras possibilidades de patologias que cursam com dor abdominal, mas quando entra icterícia na jogada, eu acho que a gente acaba fechando um pouco Já mais. diminui. Pois é. Isso daí é perfeito que você está falando. E quando tem icterícia, a gente divide em dois grandes grupos, né? Bilirrubina direta e indireta. Mas só de você me falar que tem dor e icterícia, dor chama muita atenção para a doença litiásica, seja uma cólica biliar, seja uma colicistite ou alguma outra complicação, como uma coledocolitíase, que complicou com uma colangite ou até uma pancreatite biliar. Aham. Tumor, eu não sei explicar muito bem porque faz menos colangite e dói menos. E pode fazer o mesmo quadro, tá? Mas Uhum. dor, principalmente por conta direito, não deixem de pensar em doença litiásica. E quando a gente pensa em dor mais icterícia, das complicações todas, a coledocolitíase, quando o cálculo migra para o colédoco, é um diagnóstico que vem em nossa cabeça. Poxa, paciente está ictérico e está com dor no andar superior. Tem que pensar em coledocolitíase. E aí eu te pergunto, essa paciente tinha... Laboratório, eu vou te perguntando aqui, se você puder enumerar para mim, eu te agradeço. Você chegou a pedir TJ, GP, fosfatase, alcalina, gama GT e bilirrubinas? Tá, pedimos. Tem uma coisa que eu acho que é legal que você tocou, Badinho, que assim, vamos lá. Você está pensando, então, na paciente com provável cálculo biliar e por causa da dor abdominal. E aí que. Dor abdominal. Dor abdominal em andar superior e icterícia, eu tenho que pensar em coledocolitíase. Isso é muito comum, tá? Ótimo. Se a gente pensar, então, em cálculo biliar, lembrar que o cálculo biliar, quando ele impacta, por exemplo, se o cálculo biliar impactar no ducto cístico, algumas não é comum, né, de pensar em cálculo biliar impactado no cístico, pacientes cursaram com icterícia, né? Geralmente a icterícia se dá geralmente quando o cálculo migra para o colédoco. Mas tanto é que tem aquela síndrome de Meniere's, né, que o paciente tem um cálculo, né, no ducto cístico e que pode acabar com. Comum, mas é possível sim. Que a impactação ali, ao invés de dar uma colicistite, uma cólica biliar, que classicamente melhora até 6 horas, que é quando o cálculo impacta, mas ele Aham. volta. Quando ele impacta e não volta, ele faz a complicação que é a colicistite. E essa colicistite pode complicar com miríase de várias formas, dentre elas empurrar a via biliar e fazer também icterícia. Mas de longe, o mais comum é um cálculo migrar, passar pelo cístico e atingir o colédoco, né, a via biliar comum, e fazer uma dor abdominal com icterícia. Tá? Exato. Então, então é isso. Aí, na história clínica, antes de falar de laboratório, que eu já te perguntei de laboratório, Aham. quando a gente tem uma hiperbilirrubinemia, se ela na história clínica tiver colúria e acolia fecal, fala a favor de hiperbilirrubinemia direta. E lembrar que Exatamente. aumento da bilirrubina direta pode ser duas coisas, né? Tanto uma insuficiência hepática, uma hepatite grave que não consegue excretar a bilirrubina já conjugada, que é a fase de excreção, que depende de mais energia, ou se tem Aham. alguma coisa obstruindo a via biliar e aumentando a bilirrubina direta. Lembrar que o prurido talvez tenha uma sensibilidade maior para quando é colestase, uma obstrução e não uma deficiência na excreção da bilirrubina. Se não tiver colúria nem acolia, fala um pouco mais a favor de hiperbilirrubinemia indireta. Lembrar que nem sempre você tem essa tríade de acolia, colúria e icterícia. Aí depende dos níveis que essa bilirrubina chegou. Então, pela história clínica, você não falou de colúria e acolia. Tinha, ô Bruno? A paciente não relata colúria nem acolia. A história de icterícia há 2 dias. Sem colúria, ela não observou colúria e acolia. Tá bom. E aí, então, assim, um paciente desse vai ganhar um laboratório simples, nunca esqueça de um laboratório simples, eletro e raio-x, que é a extensão do nosso exame físico. Na minha opinião, tem que ser feito. E aí, Bruno, eu pediria assim, só para te documentando passo a passo. Bilirrubina, como é que tava, por favor? Ela tinha bilirrubina total de 6, acho que 6,2 com 5,2 de bilirrubina direta e 1,1 de Beleza. indireta. Então, é uma elevação da bilirrubina direta. Isso. Então, para eu tentar entender
e está mais para um lado hepatocelular, que eu não creio que seja porque tem dor. Hepatite incomoda, mas não dá dor dessa forma. Eu penso muito mais numa obstrução por via biliar, por etiologia biliar. Então, aí eu pediria o quê? TGO, TGP, fosfatase alcalina gama GT para ver quem predomina. E aí, como é que estava, por favor, meu amigo? Ela tinha uma TGP, acho que umas 10, não, TGP 12 vezes acima do valor de referência, a TGO 10 vezes, tinha fosfatase alcalina 12 vezes, gama GT 10 vezes, TGO 3 vezes, TGP 2 vezes. O que chamava atenção era muito mais enzimas canaliculares do que enzimas hepatocelulares. Bem mais. Perfeito. Aqui só tomem cuidado, pessoal, com uma coisa. A coledocolitíase, que é o que a gente está imaginando, porque tem dor e tem icterícia. Dor falando a favor de doença litiásica e icterícia falando a favor que migrou o cálculo. Ela, na fase inicial, pode ter um padrão hepatocelular, a elevação de transaminases maior. Só que conforme o tempo vai passando, vai invertendo. Você vai tendo um aumento das enzimas canaliculares, fosfatase e gama GT, e uma queda das transaminases. Tem uma formulazinha, Bruno, que a gente gosta de fazer, que a gente vê quantas vezes TGP está acima do limite superior da normalidade, dividido por quantas vezes fosfatase está. Essa conta aí vai dar menor que 2, pelo que você me falou. Quando essa conta está maior que 5, tem muito mais TGP, a gente fala que é hepatocelular. Quando a fosfatase está muito mais alta, a gente fala mais em colestase. E quando está no meio do caminho, misto, que pode ser também. Então, assim, a gente está diante de um paciente com dor abdominal, icterícias custas e bilirrubina direta com padrão colestático. Então, até que se prove o contrário, é uma obstrução de via biliar por cálculo pela dor, tá? E aí, o próximo exame, na minha humilde opinião, seria um ultrassom de abdômen superior. Eu começaria por aí, talvez se desse para fazer um Doppler, seria adequado, na minha opinião. Até porque tem uma esplenomegalia, o exame físico. Quem nunca palpou um baço, é só rodar na hepato ou na hemato, né? Que você vai palpar bastante. E me fala, por favor, se vocês fizeram, Bruno. Ela tem um ultrassom de abdômen superior, um fígado sem achado. Então, vou falar só o que tinha de relevante. Claro. Ela tinha um fígado sem achado de hepatopatia crônica, tinha diversos cálculos na vesícula biliar, não tinha dilatação de via biliar intra e extrahepática, não tinha dilatação disso. Tinha uma porta de 1 centímetro e tinha um baço de 14 para 15 centímetros, o baço dela. Tá. Então, assim, isso é muito importante. Ela não tem sinais de hepatopatia crônica. A porta dela está menor do que 12 milímetros, que é normal. Tinha um baço aumentado, que é até 12 centímetros, mais ou menos. Então, assim, a gente não tem sinais de hepatopatia crônica, nem de hipertensão porta, e a gente tem uma esplenomegalia. Assim, objetivamente a gente tem. E eu gostaria só de dar mais um macete, que tem um staff lá nosso que adora falar isso e realmente ajuda muito, é muito prático. Quando a gente tem uma esplenomegalia sem sinais de hipertensão porta, seja clínico, ultrassonográfico, ou até laboratorial, se tiver uma plaqueta muito baixa, enfim, fala a favor de dois grandes grupos de doença, sem hipertensão porta com esplenomegalia. Doenças hematológicas e doenças infecciosas. Então, isso está num contexto. A gente está diante de um paciente que tem tudo para ter uma coledoclitise, mas pelo ultrassom não tem sinais de coledoclitise, que seria o quê? Dilatação da via biliar extra e intrahepática. Nem sempre a gente tem. E outra coisa, não tem cálculo visível no ultrassom. Ultrassom é muito bom para vesícula, para via biliar colédoco, que é a nossa principal suspeita diagnóstica, não. Mas ela tem uma coisa que corrobora, ela tem múltiplos cálculos, que é justamente nesse contexto que costuma migrar. Tá? Então, o ultrassom ele não afasta a coledoclitise. Você falou da vesícula, além de múltiplos cálculos, tinha o quê, Bruno? Tinha? Como é que é? Desculpa. Além de múltiplos cálculos na vesícula, ela tinha o quê? Não, então, assim, a vesícula Na vesícula. não mostrava só os cálculos, Rodrigo. A princípio, só os cálculos. Tá, o pessoal, quando fez o ultrassom, ficou na dúvida se ela não tinha um pouco de espessamento da parede da vesícula. Eles ficaram um pouco na dúvida.
Foi feito até durante o exame de ultrassom, foi feito ultrassom, ver se não tinha um Murphy ultrassonográfico. O pessoal também ficou um pouco na dúvida. E acabaram prosseguindo a Uhum. investigação. Foi, uma das possibilidades foi de colicistite, que ela tinha muita dor. É, É, a colicistite só não justificaria esse aumento todo de bilirrubina, exceto na mirise, que o ultrassom não é o melhor método para ver também. Aí vocês provavelmente prosseguiram a investigação, porque o ultrassom é ótimo, tem uma sensibilidade boa para colicistite, mas não tem para coledocolitíase, que era a nossa principal suspeita diagnóstica. Então talvez vocês tenham prosseguido a investigação na suspeita. Aí antes disso, tinha um hemograma de infecção, tinha anemia, tinha plaquetopenia, como é que é? ela tinha uma hemoglobina de 9,8, 9,8. Uhum. O que mais você quer? Hemoglobina, tinha um VCM, Então ela tem uma anemia, como é que era VCM e HCM, Bruno? tinha um VCM de 58, 58, um RDW de 17, tinha um leuco de 12.000 para 12.000, sem alteração no diferencial, e tinha 230.000 plaquetas. É isso que ela tinha. Ó, então, ó, o que, que ela tem de importante para mim? Ela não tem plaquetopenia, que fala contra uma hipertensão porta. Ela tem uma anemia microhipo, pelo que eu entendi, microcítica, com RDW aumentado, ou seja, anemia microcítica com RDW aumentado, até que se prove o contrário, a gente está diante de uma anemia ferropriva. É a primeira coisa que vem à cabeça, uma anemia carencial, tá? Pode não ser, mas é o que vem à cabeça quando a gente está diante de uma anemia microhipo com RDW aumentado. E esse leucograma aumentado realmente preocupa. Eu confesso a você que me preocuparia mais numa colangite, porque icterícia direta, colestática, com dor, eu penso em coledoclitise. E a infecção possível é colangite. Mas se ficou com dúvida em Murphy, que às vezes fica, às vezes tem uma vesícula mais dispersada, vocês devem ter prosseguido para afastar a colicistite, que imagino eu que tenha sido uma cintilografia, que é o Isso. padrão ouro para você afastar a colicistite. E aí, vocês fizeram? Chegaram a fazer? Foi feita uma cintilografia que, a princípio, veio negativo para Para colicistite. isso, para colicistite. Essa E aí, paciente Bruno, ficou, ela ficou no PS 6 ou 8 horas. Foi repetido novo exame, os exames laboratoriais, veio com uma queda da bilirrubina, caiu também as enzimas canaliculares e a parte celular. Se não me engano, foi entre 8 e 10 horas entre um exame e outro. Ela melhorou perfeito. com as medicações, teve melhor do quadro álgico e uma queda das enzimas canaliculares, hepatocelulares e da bilirrubina. Eu acho que está perfeito. Eu acho que possivelmente ela ganharia uma colangio-ressonância, que é um exame que tem uma sensibilidade melhor para ver colédoco. Ela não é 100%, ainda mais para colédoco distal, tá? Aí a ecoendoscopia ganha mais espaço para fazer um diagnóstico de colédoco-litíase. Mas uma vez que as enzimas estão caindo, e eu não sei se o paciente deve ter melhorado clinicamente, Melhorou. a minha interpretação é uma coisa que ocorre com frequência, que um cálculo tenha passado e migrou, né? E aí a gente sempre fica preocupado, colédoco-litíase, é isso ocorrer de novo, eventualmente poder complicar com uma pancreatite, deve ter dosado também amilase lipase, imagino eu, ou Uhum. até infectar. Então, por isso que é uma indicação de colicistectomia. Ela tinha amilase lipase, Bruno? Tinha 2 ou 3 vezes acima do valor de referência, Vadim. Mas tinha amilase de base Isso. tocada 2 vezes. E a doença biliar, né, a coledoclitíase é a principal causa de pancreatite. Então, assim, a gente está chegando numa conclusão que deve ter sido uma coledoclitíase que migrou, porque melhorou sem a gente fazer nada, tinha dor, teve esse aumento de bilirrubina direta e tem uma esplenomegalia sem hipertensão porta. Então, a gente tentando juntar essas coisas, a gente vai começar a querer discutir. Agora, eu queria só, não sei como é que vocês prosseguiram, mas eu queria só chamar a atenção, é uma anemia. E aí, Bruno, eu não sei. Aí eu queria ver como é que vocês investigaram, se vocês Tá, chegaram a investigar essa então vamos anemia, lá. até porque pode. Tem algumas coisas que chamam a atenção, Vadim. Então, assim, o que chamava a atenção, assim, quando ela internou, caracteristicamente, ela tinha um quadro, para nós, foi bem característico de coledocolitíase. Concordo, concordo. Coledocolitíase numa paciente jovem assim, 34, 35 anos. Então, assim, a gente pensar em Importante. cálculo, na maioria das vezes é um cálculo de colesterol, né? Geralmente são mulheres.
Exatamente isso. Você já ia falar, eu ia falar. Cálculo de colesterol, qual que é a principal? Como é que é? Os três Então, F's, né? Em geralmente inglês. são Pode falar. mulheres, tende a ter a obesidade associado, geralmente acima de 40, 50 anos, né? Então, assim, tem história. Multíparas, né? Isso, tem múltipla, tem história, geralmente, quando ela abre um quadro de colédoco coletivo, geralmente tem precedido, geralmente o paciente tem queixa de cólica biliar prévia, então, assim, né, geralmente tem esses achados. O que está chamando a atenção é, assim, é um cálculo biliar, tudo bem, que depende da idade, mas esse é um cálculo biliar numa paciente que tem anemia e uma esplenomegalia. E uma coisa que chama a atenção, assim, que a hora que a gente bateu, eu falei, cara, tem uma coisa que é muito engraçada. Ela tinha hemoglobina de 9,8 a 9,9 e tinha um VCM de 58. Assim, é Muito muito baixo. microcitose para pouca anemia. E o que quando a gente pega esse paciente que tem muita microcitose para pouca anemia, o que a gente tem de cara tomar cuidado, tem que sempre pensar nisso, é hemoglobinopatia. Porque, por exemplo, a principal causa de microcitose e procromia é a doença é a anemia ferropriva, diagnóstico diferencial de doenças inflamatórias crônicas. Só que a anemia ferropriva, por exemplo, se eu esperar um VCM de 60, 58, eu esperaria uma hemoglobina bem abaixo de 9,8. E eu, o que eu esperaria nesse paciente é um RDW bem acima do 17, 18. Então, assim, o que chama atenção é muita microcitose para pouca anemia. É isso que chama muita atenção. Tá muito discordante quando a gente vê, por exemplo, a anemia ferropriva. O RDW geralmente é bem acima do que a gente encontra, uma anemia bem mais importante, então se chamava atenção isso. E se a gente parar para pensar, cálculo, tem cálculo de colesterol, né? Tem cálculo também que tomar um pouquinho de cuidado, doenças hemolíticas, né? Hemólise crônica, esse paciente acaba fazendo formação de cálculo. Então, assim, e hemólise, geralmente as hemólises, local comum que frequentemente o paciente acaba hemolizando é no baço. E esses pacientes tendem a cursar com. Pode falar, Vadinho. Não, isso daí é perfeito. Só queria chamar a atenção. O cálculo, né, da hemólise, ele é um pouquinho diferente do cálculo de colesterol. Ele é o pigmentado, né, que a gente chama hiperbilirubinato de cálcio. Por ter cálcio, eu só queria falar uma coisa, ele é radiopaco. Então, no raio-x, ele aparece ao contrário do de colesterol. É o contrário dos cálculos renais, que aparecem sempre, são radiopacos, exceto quando é por ácido úrico aumentado, que você vê só no ultrassom. Isso é só uma observação, tá? Aí existe o pigmentado escuro, que é normalmente no contexto de hemólise, que dá na vesícula, né? Você tem muita bilirrubina. E o marrom acastanhado, que é primário de colédoco, normalmente quando você tem uma estase biliar por algum motivo. Então, eu te interrompi. Segue teu Não, raciocínio, por favor. tranquilo. Então, assim, então, o que chamava atenção nessa paciente? Anemia hipocrômica microcítica com coledocolitíase, provavelmente um coledocolitíase, tinha as enzimas todas tocadas, tinha achados de colestase, apesar de que o ultrassom não evidenciou dilatação de via biliar extrahepática, né? Que é estranho, né? Que é estranho, a gente esperaria encontrar pelo menos uma dilatação e tinha uma esplenomegalia. Então, assim, a gente começou a cruzar os dados. Anemia hipocrômica e microcítica, a primeira coisa que a gente tem que avaliar no paciente com anemia hipocrômica e microcítica é a cinética do ferro, para você ter certeza que essa paciente não tem anemia ferropriva associada. Foi feita cinética de ferro e ela tinha, pelo contrário, ela tinha um ferro bem alto. Então, assim, já era anemia hipocrômica e microcítica com ferro alto. Então, assim, a anemia ferropriva acaba perdendo um pouquinho o diagnóstico, não tinha clínica para sangramento, não tinha nada que justificasse a gente pensar em doença absortiva que impede a absorção de ferro, por exemplo, doença celíaca ou algo do tipo. Então, ferropriva ficou um pouco contra. Doença crônica, não tem nenhuma doença inflamatória crônica que justifique. Quando você está diante de um paciente com anemia hipocrômica e microcítica, com cinética de ferro normal, o próximo passo que você deve seguir na investigação é eletroforese de hemoglobina, porque outra causa de doença com anemia ferropriva, com anemia hipocrômica e microcítica, com cinética do ferro normal, são as hemoglobinopatias. E um achado que a gente vai procurar no exame de sangue nessa paciente é uma discordância entre VCM e hemoglobina, que essa paciente tem. Então, assim, ela
hemoglobina, tinha uma esplenomegalia e tinha cálculo. Então a gente acabou pensando, pô, provavelmente essa paciente deve cursar com hemólise por uma hemoglobinopatia. Foi esse o nosso raciocínio. Perfeito. E o que a gente acabou solicitando para essa paciente? Ela foi para o ambulatório, pedimos uma eletroforese de hemoglobina para ela. Antes disso, Bruno, desculpa te interromper, meu amigo. Tranquilo. Vocês chegaram a pedir marcadores de hemólise, essa coisa toda, LDH, aptoglobina, reticulócito, enfim. Pedimos. Ela tinha um LDH, um DHL bem elevado, bem elevado. Tinha uma aptoglobina consumida, bem consumida. Tinha um Parecia, então, uma hemólise de reticulócito, fato, né? tinha um reticulócito bem elevado, tinha um reticulócito corrigido de 3,8 ou 4. Tinha um bilirrubina com predomínio direto. Então, assim, ou seja, o que era esperado era bilirrubina de predomínio direto, mas ela fez provavelmente uma colestase. Então, como que a gente interpretou essa paciente? É uma paciente que provavelmente hemoliza cronicamente, daí a presença de cálculo, daí a presença de esplenomegalia, daí a anemia hipocrômica microcítica, e que, apesar dela hemolizar cronicamente, ela tem um cálculo, que esse cálculo acabou migrando, provavelmente passou pelo colérico, fez uma colestase, e depois esse cálculo acabou E sendo resolveu eliminado. sozinho. Resolveu sozinho. Essa E, foi Bruno, como a gente interpretou. E ela, assim, quando a gente pega um paciente com anemia, a primeira coisa que a gente vai avaliar na anemia é morfologia e o padrão medular, ou seja, padrão morfológico, se é hipocrômica, se é normocrômica, se é hipercrômica ou normocítica, macrocítica. E outra forma é se a medula óssea está produzindo ou não, se tem reticulocitose ou se não tem reticulocitose. É isso. O que essa paciente tinha? Achados de hemólise e tinha reticulocitose. Reticulocitose, até que se prova o contrário, a gente está diante de duas causas, basicamente. Ou hemólise ou sangramento agudo. É isso. Então, assim, é uma paciente que perfeito. tinha achados para hemólise. A próxima pergunta que a gente faz é: essa paciente tem uma anemia hemolítica, é autoimune ou é não autoimune? O que a gente vai avaliar nos pacientes com anemia? Se tem autoimune ou não autoimune, é a presença do CUMES. Se vier um CUMES direto positivo, fale a favor de anemia hemolítica autoimune. E vier um CUMES negativo, fala contra a anemia hemolítica autoimune. E assim, o que a gente acabou tomando cuidado é porque essa paciente é doentia. E pensar em hemólise, lembrar que as hemoglobinopatias são as causas mais comuns nesse contexto de anemia hipocrômica e microcítica. As anemias hemolíticas autoimunes tendem a cruzar com macrocitose. Então, assim, é outro achado. No exame de sangue periférico, por exemplo, quando tem autoimune, esperaria encontrar, a gente pode encontrar no sangue periférico presença de esferócito, né? E o esferócito pode ser verificado no hemograma com HCM aumentado. Então, assim, se HCM aumentado. Então, tem algumas coisas que falam um pouquinho contra. A gente nem prosseguiu a investigação para pensar em anemia hemolítica autoimune. Lembrar que anemia hemolítica autoimune não é comum cursar com esplenomegalia. Quando cursa com hepatosplenomegalia, ou seja, é uma anemia hemolítica autoimune geralmente associado aos anticorpos quentes. E esses anticorpos quentes, geralmente, na anemia hemolítica autoimune, ou é doença linfoproliferativa, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, lembrar em doença linfoproliferativa, doenças reumatológicas, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, são outras doenças que também cursam anemia hemolítica autoimune e que podem cursar com esplenomegalia. Só que essa paciente não tinha nada para a gente pensar em doença linfoproliferativa, não tinha clínica nenhuma para doença reumatológica. E a gente acabou prosseguindo a investigação dela. Tem hemólise, sim. Fala. Desculpa te interromper de novo. Uma coisa assim que é interessante, que eu tive uma paciente semelhante, e a primeira coisa quando vem hemólise, anemia hemolítica, não é autoimune, está certo que ela tem microcitose. Essa que eu vou falar normalmente é normocítica. Anemia falciforme. Só que aí está faltando algumas coisas. Dor, né? As dores que ao longo da vida estão presentes nesse paciente. E que anemia falciforme é essa que não fez uma autoesplenectomia, né? Está completamente Isso. inapropriado. Um paciente que tem falciforme nessa idade normalmente não tem mais baço, Exato. praticamente. Então, é só uma coisa para dar um macete, né? Porque às vezes tem até aquele raio-x de abdômen. Você vê cálculo na vesícula.
ver um baço reduzido, enfim, você vai pensar muito em lesões ósseas, né? Você vai pensar em falciforme. Mas não é para isso por conta do que você já falou, da microcitose, essa coisa toda. Então, a gente está diante de uma anemia hemolítica que deve ter favorecido formação de cálculo e complicou. E qual que Isso. a gente está em investigação? Aí, o que que a gente fez, então, assim, pode ser falciforme? Sim, mas falciforme nessa idade, com presença de baço ainda, seria um traço, não seria anemia falciforme, seria doença Exato. falciforme. E o que que a gente espera nesse paciente? Geralmente, os pacientes com doença falciforme têm doenças veno-oclusivas, então, assim, doenças esqueléticas, síndrome torácica aguda, então tem queixas alças, geralmente, tem a manifestação aguda e a manifestação crônica. E ela não tinha nenhuma manifestação de doença crônica, a não ser os cálculos que a gente atribuía aos cálculos biliares. É isso que ela tinha de marcador para doença hemolítica crônica. E a gente acabou pedindo para essa paciente eletroforese de hemoglobina. Assim, anemia hipocrômica microcítica, marcadores de ferro ok, tinha marcadores de hemólise e foi submetido para a paciente uma eletroforese de hemoglobina e veio uma beta-talassemia minor. E a beta-talassemia acaba justificando hemólise, formação de cálculo, anemia hipocrômica microcítica e esplenomegalia. Então, na verdade, o que essa paciente tinha era uma coledo, provavelmente uma coledocolitíase, com presença de anemia, esplenomegalia, que acabou fechando o diagnóstico, a gente acabou encaminhando essa paciente para o pessoal da cirurgia, foi submetida a uma colestectomia Colestectomia. e depois seguiu a vida. Foi isso. Mas isso daí é perfeito, esses achados de esplenomegalia com anemia hemolítica e cálculo biliar, a gente pensa muito em anemia hemolítica crônica, né, nessas etiologias que você falou. Aham. E o que faltou ali era só uma bilirrubina indireta maior do que direta. E justamente não estava assim porque ela cursou com uma obstrução da via biliar, possivelmente uma coledocolitíase, que a gente não conseguiu documentar, mas pela história, por tudo, ter sido transitória, melhorar e ter tido Isso. dor chama muita atenção para a etiologia biliar. Eu acho que é bem ilustrativo esse caso. Se tiver adiante, uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, durante avaliando para só para ser bem rápido, está quase 40 minutos, ser mais Claro. rápido um pouco. Então, assim, anemia hipocrómica e microcítica, a primeira coisa que tem que avaliar no paciente é a marcação cinética de ferro. Não tem nada para ferro priva, o próximo passo que eu tenho que avaliar é eletroforese de hemoglobina, é isso que eu tenho que ter em mente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é isso, para a gente tomar meio que tomar um padrão. E uma coisa que é importante, avaliar sempre que tiver diante uma anemia hipocrômica e microcítica, ver o quanto que tem de VCM, ver o quanto que tem de hemoglobina. Essa paciente tinha uma discrepância muito grande entre VCM e hemoglobina. Então, outro cuidado que a gente acaba tomando mais, pensando mais em hemoglobinopatia. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar cuidado. E esplenomegalia, que você comentou, sempre atentar para se tem achado de hipertensão porta, não. Se ela não tem exame clínico, nada que pensa hipertensão porta, então provavelmente é esplenomegalia não associada à hipertensão porta. Nesse caso, pensar em doenças linfoproliferativas e doenças infecciosas. E doenças infecciosas corre meio que doenças hematológicas, doenças infecciosas. E as doenças infecciosas têm a prevalência muito parecida com doenças reumatológicas. Então, assim, atentar para isso. E nesse caso, que essa paciente tinha, na verdade, era uma hemoglobinopatia, cursava com hemólise e todos os outros achados de coledocolitíase por um cálculo de paciente com hemólise crônica. Perfeito, perfeito. E uma mensagem da minha parte, assim, mais da via biliar que você falou, dor é muito mais para cálculo do que para outras coisas. Obviamente, a gente vai fazer um exame de imagem. O ultrassom não foi suficiente, vamos fazer a coluna de ressonância, se tiver disponível. Não tem, a endoscopia é melhor ainda, para tentar entender a causa dessa colestase. Agora, se você fizer uma econdoscopia, esse padrão não melhorar, você vai pensar numa doença intrahepática, né? Às vezes de pequenos ductos, alguma coisa, e vai acabar numa biópsia hepática. Mas o que eu queria falar aqui no final é, gravem isso, dor, principalmente mulher, pensar em cálculo. Seja com uma cólica biliar, seja com a colestite, coletocolitise com as suas complicações, né? Pancreatite, colangite. E acho que essa é a mensagem. Da anemia hemolítica, perfeito. Ficou como a causa principal dela. E acho que você chegou a comentar lá do Haiti, e até a Glaucia botou ali também,
que tem uma história epidemiológica mais forte, né? Para hemoglobinopatias hereditárias, né? Exatamente. E assim, se tiver que escolher frente ao paciente com hemólise, os dois principais exames, DHL e aptoglobina. DHL alta e aptoglobina. Geralmente a gente pede sempre DHL, aptoglobina, bilirrubina, né? Mas os dois que com melhor relação entre hemólise e marcador laboratorial é aumento do DHL e um consumo da aptoglobina. O reticulócito, ele altera assim, geralmente 48 horas, e a bilirrubina também, aí direto, tende a aumentar, mas nesse caso a gente acaba, né, não conseguindo evidenciar. Então, DHL e consumo da aptoglobina. É isso. Só para traduzir o que você está falando para o pessoal do Rio, DHL é o LDH nosso. LDH, exatamente. O pessoal de Goiás também, de Minas, acaba falando LDH e a gente acaba confundindo. Mas é isso, né, Vadinho? Acho que é um caso de dor abdominal que era provavelmente uma coledocolitise, que tinha como causa da coledocolitise uma doença hemolítica, né? Explica a anemia, explica a esplenomegalia e a formação de cálculo, né? É isso que a gente chama atenção. Beleza. E se faz um raio-x dela, às vezes até o tórax, que você corta o andar superior, às vezes você até identificar os cálculos e vai ajudar no raciocínio clínico também. Né? Que ele é radiopaco, ao contrário do colesterol, que é muito mais. Exatamente. É isso aí, gente. Alguma coisa a mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma, porque teve algumas perguntas que não consegui ver todo mundo perguntando, mas eu acho que de um modo geral é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar no nosso feed, manda uma mensagem no Instagram. Espero que vocês tenham aproveitado. São casos que a gente vê sempre no dia a dia aí e que foge um pouquinho, não tão colédoco-litíase para um cálculo de um paciente com doença hemolítica. Esse é o quadro. Tranquilo? Beleza, meu amigo. Boa noite para você. Obrigado a todo mundo que participou. É sempre um prazer, tá? Um abraço, gente. Muito obrigado aí. Saudade de você, meu amigo. Saudade de você, viu? Semana que vem temos São Paulo mais. te roubou da gente, cara. São Paulo roubou você da gente. Não, tamo aí. Semana que vem estamos aí, gente. Um abração. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.